Olá, hoje o nosso foco é a miocardite aguda. Temos um material bem detalhado sobre as causas, as características, as complicações e a ideia é explorar os pontos técnicos essenciais dessa condição. Então, para a gente começar, o que esse material traz como a causa mais frequente da miocardite aguda? Olha, a principal causa que ele aponta é mesmo a infecção viral. Cita vários exemplos, tipo Coxsackie vírus, adenovírus, influenza, até HIV. Mas, é claro, menciona também outras possibilidades menos comuns, né? Coisas como bactérias, parasitas ou mesmo doenças reumatológicas. Interessante essa força da causa viral. E, olhando para o tecido do coração mesmo, a histopatologia. O que é típico de se ver no microscópio nesses casos virais? Qual a assinatura, digamos assim? Essa parte é bem específica. O que se descreve tipicamente é a morte ou o dano das células musculares cardíacas, os miócitos, né? Necrose ou degeneração. E junto com isso, uma infiltração de células de defesa. Células inflamatórias. Exato. Principalmente células mononucleares, com muitos linfócitos, alguns macrófagos também. Basicamente, a resposta imune agindo ali no músculo. E é bom notar que, dependendo da causa, podem aparecer outros achados, como granulomas ou até o próprio parasita visível, o que ajuda a diferenciar. Entendi, faz sentido. E como essa inflamação toda se manifesta no paciente? Os sintomas, o material indica que pode variar bastante, né? Exatamente. A variação é grande. Segundo as fontes, muitos casos podem até ser subclínicos. Sem sintomas claros. Isso, sem sintomas óbvios. Mas, por outro lado, as complicações podem ser bem sérias. O texto dá destaque para a insuficiência cardíaca descompensada, que acontece quando o coração é inflamado, mais fraco, não consegue bombear o sangue direito, levando a uma cardiomiopatia dilatada. Aí aparecem sintomas como falta de ar, cansaço e inchaço nas pernas. Falando nessas complicações mais graves e o risco de morte súbita cardíaca, a MAC, o material menciona isso também. Sim, esse é um ponto bem crítico. A inflamação pode bagunçar o sistema elétrico do coração, sabe? Isso pode gerar arritmias ventriculares, que são bem perigosas. E essas arritmias são uma causa direta de morte súbita em alguns pacientes com miocardite. Uhum. O material também compara com outras doenças que podem levar à morte súbita. Por exemplo, como a miocardite se diferencia da amiloidose cardíaca? Ótima pergunta para a gente distinguir bem. A amiloidose cardíaca, pelo que o material descreve, é bem diferente. Nela, o problema é um acúmulo de proteínas anormais, o amiloide, lá no músculo cardíaco. Isso causa um outro tipo de problema, uma cardiomiopatia restritiva, o coração fica mais rígido, e na biópsia o que se vê é esse material depositado, não aquela inflamação cheia de linfócitos da miocardite. Certo. E a síndrome do QT longo congênito é outra condição mencionada que causa MSC. Essa já é uma questão primariamente elétrica, geralmente genética, predispõe a arritmias perigosas e morte súbita, sim, mas diferente da miocardite, o músculo cardíaco em si, na histologia, geralmente não tem aquelas alterações inflamatórias, nem a necrose que a gente vê na miocardite. O problema é mais na condução elétrica mesmo. Entendi. Vamos para a doença arterial coronariana, a DAC. Ela também está na lista de causas de MSC, certo? Mas como diferenciar? Sim, a DAC é uma causa super importante de MSC por arritmia, tanto no infarto agudo quanto na doença crônica, na isquemia. Só que as alterações no tecido são outras. No infarto agudo recente, a gente vê necrose por falta de oxigênio, né, a necrose coagulativa, e um outro tipo de célula inflamatória, os neutrófilos. Já na doença crônica, o que predomina são as cicatrizes, a fibrose. O material até pontua que, em certos casos, como no exemplo que eles usam, a idade mais jovem e o pouco tempo de sintomas falam mais a favor de miocardite. Faz sentido. E por último, a cardiomiopatia hipertrófica. Qual a característica dela nessa comparação? A hipertrófica, bom, ela é marcada pelo espessamento do músculo do coração, uma desorganização das fibras musculares e também fibrose. Isso também aumenta o risco de arritmias e morte súbita. Mas, de novo, aquele achado-chave da miocardite, o infiltrado inflamatório agudo com necrose, não é o que se espera encontrar na cardiomiopatia hipertrófica. São padrões de alteração bem distintos no tecido. Perfeito. Então, se a gente fosse consolidar os pontos técnicos principais que essa análise trouxe, Basicamente,
né, a miocardite aguda tem causa principal viral. Pode ir desde algo sem sintomas até complicações bem graves, como insuficiência cardíaca por dilatação do coração e a morte súbita por arritmias. E o ponto-chave para o diagnóstico diferencial, especialmente pensando em outras causas de MSC, está mesmo nos achados da biópsia, na histopatologia. A presença de necrose ou degeneração das células musculares, junto com aquele infiltrado inflamatório mononuclear, com linfócitos e macrófagos, é a assinatura característica que o material descreve para miocardite aguda.